Olá amigos, boa tarde. Estamos aqui falando diretamente do Centro de Convenções, onde está ocorrendo o 14º CIMESP, promovido por Grupo Espírita Seara de Deus. E essa sala, ela está acontecendo na sua terceira edição de vivência, né? Apesar do CIMESP ter 14 anos. Essa é uma proposta inusitada, criada pelo nosso amigo Clóvis Siqueira, que está aqui do nosso lado, aqui à nossa direita, onde a proposta é trazer os palestrantes que generosamente aceitam vir até a nossa sala para um bate-papo informal, um bate-papo onde nós possamos ter um acolhimento, uma aproximação melhor, né, com os palestrantes e aqueles também que não adquiriram ou não conseguiram adquirir o ingresso do CIMESP. Essa entrada é gratuita e esse vídeo também vai ficar disposto na página do CIMESP e na página do Memorial Chico Xavier Rádio e TV Web, que também é uma idealização recente do Grupo Espírita Seara de Deus. E estamos, como disse, né, os palestrantes vêm generosamente aqui à nossa sala. Estamos com o Dr. Décio Leandro Luiz Júnior. Obrigada, Dr. Décio. Ele acabou de fazer uma palestra aqui no Teatro Guararapes. Estava autografando seus livros e a gente capturou. Generosamente ele aceitou, é uma simpatia, uma criatura maravilhosa. Dr. Décio, para quem não conhece, poucos não o conhecem. Ele é médico, cirurgião espírita e também faz parte da AME, é isso, Dr. Décio? E nós estamos aqui para abrir um bate-papo, para falar dos seus livros, também da palestra que ele acabou de proferir, que foi maravilhosa. E eu vou passar agora a palavra para o Dr. Décio para fazer a sua apresentação, já que é um bate-papo e ele também está com a agenda corrida, mas a gente vai tentar aqui durante 15 minutos tê-lo e aproveitar da melhor forma possível sua presença. Dr. Décio, por favor, nossa audiência. Tá com o microfone. Agradecer a oportunidade de estar aqui tentando colaborar e trazendo sempre essa visão da AME. A AME é a Associação Médico Espírita. A AME é a Associação Médico Espírita. A gente é uma especializada, é uma associação que se juntou para tentar levar o conhecimento espírita para dentro da medicina, e isso tem acontecido desde 1968, com a fundação da primeira Associação Médica Espírita, que foi a de São Paulo, né? E agora já temos a AME Brasil, e mais de 70 AMEs pelo Brasil, e a AME Internacional com mais de 7 AMEs espalhadas pelo planeta. Então, o trabalho, que é basicamente o trabalho levantado pela doutora Marlene Nobre, é esse trabalho da gente fazer o desdobramento do conhecimento espírita, levando ele para a área da saúde, né? Também não é restrito, também não é restrito aos médicos, de uma maneira geral, o pessoal da área da saúde que tem esse interesse. E a gente tem se pautado muito no trabalho do André Luiz, no conteúdo das obras do André Luiz, né? Esse livro, o Cérebro Triuno, ele foi escrito por 3 autores também, a doutora Ivênia e o doutor Sérgio Lopes, baseado em 3 capítulos do livro do André Luiz, em que Calderaro explica sobre os 3 andares da casa mental. Então a gente pegou as informações do Calderaro, que já tem quase 70 anos, e através de uma pesquisa científica, a gente associou esse conhecimento com coisas que vieram depois, né? A própria pesquisa sobre a glândula pineal, que apareceu em 1958 só, começou um estudo específico sobre essa estrutura do cérebro, e até trabalhos de 2 autores, que é o William Penfield e o Paul MacLean, que são autores não espíritas, são cientistas, neurocientistas, e que trouxeram informações idênticas às informações que já tinham sido trazidas pelo André Luiz através do Chico Xavier. E esses 3 capítulos deram essas mais de 400 páginas aí do livro, né? Um desdobramento desse conhecimento. Então, é um trabalho misto, assim, tem muita coisa técnica, mas ele é escrito para todos. Então, eu estava comentando agora com o pessoal lá fora, se tiver muito uma parte mais pesada do capítulo, você pode pular, né? Porque às vezes é uma coisa muito específica para o médico ou para o
profissional da área da saúde, mas logo a seguir você vai encontrar uma âncora ali que vai fazer o teu raciocínio voltar a funcionar. E é muito interessante, né, porque a obra do André Luiz é um tesouro, né? Uma coisa para ser ainda desdobrada. Então estamos nessa luta aí, tentando fazer esse link entre o espiritismo e a ciência, mais especificamente na área da saúde. Estamos no 14º semestre, ano 2019. Estamos na sala de entrevista, bate-papo, proporcionando a possibilidade de maior contato entre o palestrante e o público. Então, esse é um trabalho que já está perdurando no começo. É a terceira oportunidade. Eu acho que o senhor já esteve aqui conosco em outras oportunidades. E nós tivemos grata satisfação de, às vezes 13 mil pessoas estarem visualizando o nosso trabalho. Então, estamos fazendo um trabalho realmente de levar a doutrina espírita, o conhecimento científico e o elo com a doutrina espírita, cada vez mais está pulsante nas pessoas. Nós vemos que há alguns anos atrás, a dificuldade que as pessoas tinham de se dividir entre o profissional e o espírita era sempre mencionado quando o profissional espírita estava no seu trabalho. Eu vou falar como espírita agora. Não. Agora eu estou falando como profissional. E nós estamos vendo agora que as coisas estão tomando os valores reais e que os estudos, principalmente do André Luiz, vem trazer, e a ciência está cada vez mais aprofundando e provando aquilo que ele fala. Então esse livro é essa condição que está favorecendo ao leitor? Exatamente. É esse livro e outras produções que a gente tem feito. A Associação Médica Espírita hoje do Brasil tem uma editora, que é a AME Brasil, editora, e tem, acho que tem pelo menos uns 12 títulos em que a gente está fazendo esse desdobramento. E além dos livros, a gente tem publicado. Então eu gosto de citar esse artigo, porque eu acho que foi bem significativo. Nós escrevemos um artigo sobre a glândula pineal e as informações que estão no Missionários da Luz, no segundo capítulo. Então a gente pegou tudo que o André Luiz falou sobre a pineal, foi buscar na literatura científica, está tudo comprovado, 70 anos depois. A gente escreveu um artigo e está publicado numa revista internacional chamada Neuroendocrinology, que é uma revista de alto impacto. Então esse é mais um movimento que a gente tem feito, né? Outros livros de vários autores, os autores da AME, que vão desdobrando esse conhecimento para poder mostrar como é profética a obra do André Luiz. Eu fico pensando assim, a primeira vez que eu li a Revolução em Dois Mundos, acho que tem uns 20 anos, eu não entendi quase nada, né? E ainda tem muita coisa para entender lá naquele livro, mas com o tempo e o conhecimento científico foi ficando mais fácil. O espírita, de uma maneira geral, se você lê o Nosso Lar há mais de 10 anos, lê de novo, você vai se espantar, né? Porque celular, TV de plasma, agora LED, Quantum LED, já tinha lá. E eu fico imaginando esse povo lendo isso há 70 anos atrás, eu acho que é uma loucura aquilo, né? Então eu falo que a obra do André, ela está começando a fazer sentido para a gente agora, um século quase depois. Então isso é muito importante. E o segundo ponto que você citou, que eu acho fundamental, aliás foi fundamental para mim, eu me reconheci espírita já formado, médico, fazendo pós-graduação, e uma das coisas um dos maiores ganhos que eu tive foi justamente isso que você falou. Eu consigo ser médico, eu consigo ser um cientista, apesar que eu não me denomino cientista, mas que gosta de ciência, e ao mesmo tempo eu me vejo às vezes como um filósofo e como um religioso. E nenhuma dessas formas conflitam entre elas, porque o espiritismo é as três coisas, é ciência, filosofia e religião ao mesmo tempo. E eu posso ter a minha identidade preservada. Quando eu sou médico, eu continuo sendo o Décio. Quando eu estou na minha casa, eu continuo sendo o Décio. Quando eu estou fazendo palestra, eu continuo sendo o Décio. Eu não preciso mudar de personalidade para fazer as coisas que eu faço, porque eu sou isso aí, né? Não é grande coisa, mas é o que temos para hoje. E é o que eu sou.
Então, quando eu estou no consultório, eu sou assim, quando eu estou operando, eu sou assim, quando eu estou fazendo palestra, ou quando eu estou com os meus filhos, com a minha família. Isso é uma bênção, não é? É uma bênção. Eu não preciso ficar me adequando. Eu sou isso, eu acredito nisso, e as pessoas vão me ver do jeito que eu sou. Então, a gente evita problemas, discussões, fica tudo mais simples. Não gostou de você, não gostou, pronto. Não vai gostar de você de um jeito e não gostar de outro. E esse discurso que você falou que era muito comum. Eu como médico... Eu assisti uma entrevista do Brian Weiss, não sei quem lembra dele, quando ele... o livro dele de Vidas Passadas, né? Lembranças de Vidas Passadas. E numa entrevista o repórter perguntou para ele: o senhor é judeu? Como judeu, o senhor não acredita em reencarnação? Ele falou: é verdade. E como cientista, o senhor acredita? Ele falou: acredito. Então o Brian Weiss acredita ou não acredita em reencarnação? E ele respondeu assim: como cientista sim, como judeu não. Eu achei aquilo tão pobre, fiquei até com pena dele, porque ele estava em conflito, não é? Quem é o Brian Weiss? O Brian Weiss só pode ser uma pessoa, senão isso passa de tratamento psiquiátrico, né? Quando você tem mais de uma personalidade ao mesmo tempo. Então, eu acho que isso é um ganho gigantesco para todo mundo, não é só para mim. Quem entra para a doutrina e entende, deixa que a doutrina entre nele também, porque às vezes a pessoa entra para a doutrina não entra nele, e estuda, ele vai compreendendo que as coisas fazem sentido, e que verdade só tem uma. Se tiver duas verdades, ou uma é mentira ou as duas são mentira. A verdade é sempre uma só. E essa busca da verdade é que faz com que a gente ganhe autenticidade. E isso traz muita paz. Eu me recordo, por experiência própria, de uma oportunidade em que a minha irmã estava precisando de um atendimento emergencial, de uma cirurgia emergencial que ela ia fazer. E os médicos residentes, não por serem residentes, mas pelo comportamento que tinha perante a minha irmã, a deixava cada vez mais instável emocionalmente com a situação. Então chegou um outro médico mais experiente, debruçou-se sobre minha irmã, conversou com ela com pausa, dando todo conforto a ela. E isso foi imensamente mais importante do que eles tivessem colocado qualquer medicamento para acalmá-la. Como ela passou 3 meses no hospital, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais a fundo esse médico, e ele ser espírita, e todo o hospital tinha a maior consideração por ele ser espírita. Mas ele falou que não era o fato apenas de ele ser espírita, mas ele ter percebido o quanto o espiritismo primeiramente mudou a vida dele, e isso refletiu-se para o atendimento dele. Um médico espírita, um psicólogo espírita, um arquiteto espírita. Somos a oportunidade que temos de fazermos o trabalho de Deus aqui, atendendo as pessoas. Mudou também o comportamento diário do Senhor em algum aspecto, quando o Senhor começou a conhecer e introjetar em si a doutrina espírita? Mudou completamente, né? Eu relato isso no Ser Médico, Ser Humano, é o meu segundo livro, e eu conto essa história lá, né? Como é que mudou e o que mudou. Porque é assim, eu falo, tem gente que acha que eu estou falando sendo agressivo, mas não. Porque eu conheço médicos que são espíritas e eu conheço médicos espíritas. É diferente. O médico que é espírita, às vezes ele vai no centro, frequenta, mas lá ele é espírita. Quando ele vai trabalhar, ele é médico. É aquilo que ele estava falando, dessa dissociação. E o que realmente traz uma diferença grande é quando você consegue se transformar, você como pessoa, e trazer isso para o teu dia a dia. Isso não significa que você vai se transformar num super médico maravilhoso, não é isso. Mas traz uma mudança grande para você, porque você se modifica, você se coloca mais no lugar do outro, você consegue perceber melhor a dor do outro. A minha relação com a morte mudou, não é? O jeito que eu via a morte, o jeito que eu via a doença dos meus pacientes, a maneira como eu lidava com os meus pacientes que estavam, como eu fiz cirurgia há muitos anos, agora eu parei de operar, mas eu operava muito câncer, muito paciente oncológico, então eu tive a oportunidade de conviver muito com pacientes que estavam no seu processo de desencarne.
E aí eu percebo que depois que eu coloquei a doutrina na minha profissão, na minha vida, o meu atendimento melhorou muito. Às vezes é como você falou, eu operei, foi para químio, rádio e tal, mas o que eu fiz de melhor pelo meu paciente foram as conversas que a gente teve depois, entende? E isso daí é que fez eu me sentir competente. Não a cirurgia, mas eu consegui conversar com o paciente sobre a morte, ter alguma coisa para falar para ele sobre isso, né? E transformar esse momento. Tem uma história que eu gosto de contar, que é bem interessante, bem forte, mas eu comecei a atender um paciente no hospital. Ele nem era meu paciente, me chamaram porque era meu plantão, e ele tinha um câncer muito avançado de intestino, mas já pegava todo o abdômen e não tinha mais o que fazer. Me chamaram para tentar fazer uma derivação lá, uma ileostomia nele, uma colostomia, mas não tinha condição e não fiz absolutamente nada como cirurgião para ele. Mas a gente começou a conversar e ele me pedia algumas explicações e eu expliquei para ele. E depois de um certo momento ele me falou isso. Ele falou assim: doutor, eu percebo que o senhor tem algumas coisas que o senhor fala muito de espiritualidade, qual a sua religião? Eu falei que era espírita. Ele falou: me explica aí como é que o senhor vê a morte. Daí a gente começou a ter alguns papos. Aí ele falou: não tem um livro, alguma coisa assim para eu ler? Eu falei: tem. Comprei um livro dos espíritos e levei para ele. E era assim, de manhã, ele tinha duas filhas. A filha mais velha ficava de manhã e a outra mais nova ficava à tarde. E ele deu o livro para a filha mais velha ler para ele. Todo dia de manhã ela chegava, ele tomava um banho, ela abria o livro e ia lendo para ele. E ele foi piorando e não morria. E ele falava assim para mim: doutor, chama os seus amigos lá, fala que eu estou pronto, né? Tá na hora de eu morrer já e não sei o quê. E ficou uma coisa assim, até às vezes a gente dava risada. E eu falava para ele: não, tem alguma coisa aí que o senhor ainda tem que fazer antes de ir embora, né? E ele lendo o livro: tem alguma coisa para o senhor fazer antes do senhor ir embora. Ele falou: puxa, será que é o meu irmão? O que tem o seu irmão? Não, nós brigamos, faz 20 anos que a gente não se fala. Liga para o seu irmão. Mas ele não vai querer falar comigo, doutor. Não tem problema. Se você falar com ele, você se perdoar ou perdoar ele, você está livre, mesmo que ele não perdoe. Ligou para o irmão e nada dele morrer. E cada vez pior e nada dele morrer. Aí, um belo dia, era uma segunda-feira, a filha dele me ligou. E aí ela falou: doutor, eu estou ligando para avisar que meu pai morreu no sábado. Aí quase que eu falei: puxa, que bom, né? Porque ele estava já pronto e ansioso, e eu também não entendi por que ele não ia, né? Ele estava prontinho, assim, filosoficamente, a cabeça, a boca. Aí ela falou assim: eu descobri por que ele demorou. Eu falei: o que aconteceu? Ela falou assim: era para terminar o livro, mas não era para ele, era para mim. Ele morreu no sábado, ela chegou em casa do enterro do pai, o marido estava morto no banheiro, um infarto agudo. E ela falou: meu pai estava esperando acabar o livro para me ajudar a enfrentar a morte do meu marido. E eu fiquei pensando, né, meu Deus do céu, né, como a espiritualidade age, a gente nem percebe, né? E aquele livro que salvou tantas vidas, né, ajudou aquela mulher a passar por mais uma. E isso me marcou bastante. Se eu não tivesse levado o livro, se eu não tivesse falado com ele, se a gente não tivesse conversado sobre aquele assunto, então o desencarne dele podia ser um desencarne turbulento, difícil, e agora ela enfrentando a perda do pai e no dia seguinte a perda do marido, né? Então acho que essa maravilha que a doutrina traz, e que é por isso que a caridade é a divulgação. As pessoas não precisam acreditar, mas nós precisamos contar, não é? Porque contar é nossa obrigação. Se elas vão aceitar ou não o presente, é um problema delas, né? E também, sem dúvida alguma, está nos marcando, né? Todo esse seu relato, essa sua vivência. Eu olhei aqui para o pessoal da produção, todo mundo aqui realmente impactado positivamente com todo esse relato. E eu estava aqui refletindo sobre pontos que, inclusive, eu e Paula conversamos muito. Paulo Show, que daqui a pouco vai estar aqui também sendo entrevistada, sobre o curador ferido. Somos todos curadores, mas temos e carregamos as nossas feridas. Como curar o outro tendo as nossas feridas, doutor Décio? Como tratar, mas além de tratar, cuidar.
nessa profissão, pontualmente, vamos falar da medicina, da área de saúde, como é que a gente lida? São dois aspectos importantes que você está chamando a atenção. Uma primeira coisa é assim, é igual alegria, né, felicidade, você consegue dar sem ter, né? E quando você dá sem ter, sobra para você acaba ganhando também. Então, assim, a grande vantagem de quem trabalha na área da saúde, e a minha experiência, obviamente, como médico, é que a gente tem essa oportunidade. Então, às vezes, você sai chateado, a gente está passando por um momento péssimo, né, no nosso país, com relação ao atendimento profissional da área da saúde. Né? Eu cheguei a falar sobre isso, fiz um seminário agora há pouco no Alta de Souza, aqui em Recife, e acaba que eu falei um monte dessas coisas. Depois eu até me arrependi um pouco, eu achei que ficou meio parecendo coisa política, mas não é. É que assim, a gente tem que cuidar do cuidador. Quem está lá, não vou nem falar do médico, a enfermeira que está lá, nem a enfermeira padrão, a técnica de enfermagem. Esse povo trabalha em um monte de lugar, eles não dormem direito, eles chegam cansados, não se alimentam, né? E ninguém olha para eles senão para reclamar, para se queixar, para falar que não está fazendo direito, que... Gente, não é assim que funciona, sabe? A pessoa que está ali cuidando, ela também precisa ser cuidada, ela também adoece, ela também fica mal, né? Eu não sei se saiu recentemente um estudo, os homens vivem menos que as mulheres, né? As mulheres vivem mais. Na medicina, os homens médicos vivem menos que os homens normais. E as mulheres médicas vivem menos que os homens médicos. As mulheres médicas, de uma maneira geral, vivem até 20 anos a menos. Isso é uma sobrecarga em cima da mulher, como médica, como mãe, como... Isso não é justo. Não é justo. As pessoas, elas olham com raiva, às vezes, porque o médico... Uma vez aconteceu isso comigo, eu estava num plantão noturno e eu estava dormindo, me chamaram, eu levantei para atender, o paciente ficou bravo porque eu estava com cara de sono. Eram 4 horas da manhã. O que você faz às 4 horas da manhã? Você dorme. Eu estava de plantão. Sim, eu estava, tanto que eu levantei e fui atendê-lo. Mas eu tenho que ficar acordado, não é? E outra, teoricamente, se eu estou num país desenvolvido, como eu dei plantão à noite, no outro dia eu vou descansar. É proibido, igual piloto de avião, não pode trabalhar mais que 6 horas seguidas. O médico trabalha às vezes 24, 48. Quando eu saí da residência, eu dei um plantão de 60 horas. 60 horas, depois eu dormi 24 horas seguidas. É que quando você tem... Eu me formei com 23 anos, né? Eu era moleque, tudo passava, né? Mas isso não está certo, não é justo isso. E há algum tempo já, e aí a parte que eu acho que é política, mas é o que eu penso, é aquela história que eu estava falando, eu não vou me dividir, né? Há muito tempo que o poder público descobriu que jogar a culpa em quem está na linha de frente é mais fácil do que assumir a culpa da irresponsabilidade de não dar as condições adequadas. Então é mais fácil você instigar o paciente a ficar no pé, gritar, ficar bravo com quem está lá na frente, do que ele resolver o problema. Então, eu acho uma demagogia imensa isso está acontecendo em vários lugares, na minha cidade também, do prefeito ir fazer incerta no pronto-socorro de noite. E aí era para ter 4 médicos, tem um, porque o salário é ruim, foi todo mundo embora. E esse médico está lá, com fila dando volta no quarteirão, e ele ainda é pressionado. Não está trabalhando, o que você está fazendo, por que você não está atendendo. Ele vai para o banheiro, quando volta já está preso, porque foi no banheiro. Entende? Não é assim que as coisas funcionam, né? Não é assim que as coisas funcionam. A gente tem que primar pela qualidade. Eu não estou falando aqui que todo mundo é santo, tem muita gente ruim e vai piorar, viu, pessoal? Vai piorar. Está tendo uma enxurrada de profissional sendo colocado no mercado, com faculdades novas não adequadas para formar um médico adequado. E essa gurizada vai entrar no mercado sem residência, sem preparo, num mercado que já está acusando problemas que nós nunca tivemos. Por exemplo, nunca houve taxa de desemprego entre médicos. Hoje já está chegando a 10%. Tem médico formado que não tem emprego.
Então isso vai baixar o preço da remuneração, vai fazer com que o cara trabalhe em mais lugares, mais tempo, mais cansado, com menos preparo. Depois a gente vai falar mal desse profissional, né? Então eu acho que a gente tem que ter responsabilidade também e cuidar do cuidador. A gente tem que ter atenção. O psicólogo, que fica o dia inteiro no consultório atendendo psicologia, ele sai de lá e ele vai para a terapia dele, senão não aguenta, não é? Então, por que isso não acontece com a enfermeira, com o fisioterapeuta, com o médico? Por que a gente não tem também essa mesma atenção? Então eu acho muito importante essa tua pergunta, porque a gente precisa passar a olhar com mais carinho para essas pessoas. Olha, eu ficaria aqui o dia todo, Dodô Décio. Você vai ficar, né? Mas deixa eu perguntar para o anjo dele se ainda tem tempo. Não tem, ó, já está falando aqui que está estourado. É bem anjo, não. É anjo mesmo, né? Mas a gente vai abrir, Dodô Décio, para alguém fazer alguma pergunta, o senhor permite? Porque quem está aí em casa não está vendo, mas tem uma plateia aqui, tá? Que está nos acompanhando. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. E a gente vai rapidamente passar. Quem quer fazer alguma pergunta ao Dodô Décio, é uma grande oportunidade. Quem? Ninguém? Todo mundo tímido. Aqui, ó. Já tem uma lá atrás. Você quer? Vou passar o microfone para ela? Não, eu tenho uma voz Não, mas alta. é preciso. É pro pessoal. gravação. Só me filme, pelo amor de Deus. Então, Sem imagem, tudo bem. o que eu queria não é uma pergunta, é um agradecimento, porque eu sou magnetizadora de uma casa espírita, eu não tenho formação profissional na área médica e eu queria parabenizar tanto o seu trabalho, porque eu acho que não tem um dia da semana que eu não assisto uma palestra sua no YouTube. E principalmente eu estive no evento que o senhor teve aqui recentemente sobre o cérebro triuno, comprei da alma ao corpo físico e eu queria parabenizar todo o seu trabalho, o trabalho da AME, porque tem ajudado muito a nós magnetizadores, porque a gente tem livros do século XIX, a gente estuda as técnicas e tem faltado muito a ciência, a medicina, esse conhecimento da medicina e de forma fácil, tranquila, numa linguagem acessível para quem não é médico. Então, a gente lida com casos de câncer, problemas de circulação, obsessão, subjugação, com diversos casos. Então, o trabalho seu, da AME, seus livros têm ajudado muito, porque a gente saiu da técnica somente, a gente consegue entender esse mecanismo corpo e alma e entender que não é somente uma coisa, não são coisas separadas, que eles trabalham em conjunto e principalmente assim entender um pouco o funcionamento do corpo, o funcionamento do organismo, saber que uma pessoa que é formada em administração consegue hoje pegar um livro de medicina na área de saúde e com a facilidade, com a linguagem que vocês trazem, facilita muito demais, é uma contribuição imensa para o nosso trabalho. Obrigada. Como é seu nome? Érica. Érica. Obrigada, Érica. Já já a gente passa para o Dodô Décio. Mais uma pergunta, uma colocação? Uma pergunta. Ô, doutor, a gente sabe que em toda parte existe o que chama de preconceito e acredito que nesse campo também deva ter. Qual, assim, a perspectiva da questão da ciência com espiritualidade, de aceitação nesse mundo tão conturbado? Olha, eu agradeço a pergunta, tem mesmo, mas assim, está acontecendo, o preconceito está indo embora, até porque não tem jeito, entendeu? Chega uma hora que, esse artigo que eu falei da glândula pineal foi muito interessante, porque eu tinha escrito no meu livro, no primeiro ainda, no Fisiologia Transdimensional, eu escrevi um capítulo sobre glândula pineal.
E eu usei como base o segundo capítulo do Missionários da Luz, Epífise, né, que fala sobre glândula pineal. Aí eu peguei as afirmações do André Luiz e fui na literatura e encontrei um monte de coisa que já estava, isso em 2000, que já estava confirmado. Quando eu fui escrever o Da Alma ao Corpo Físico, que é esse meu penúltimo livro, eu fui rever essa literatura, ampliei o capítulo e fiz uma palestra, foi até em Londres, pela AMA Internacional, e um das pessoas que estavam lá fazendo palestra também era o Júlio Preto Pérez. E ele me falou: Décio, escreve um artigo, vamos publicar isso aí. E eu achei assim que ninguém ia querer publicar e tal, mas ainda assim eu escrevi o artigo, mas não deu muito certo e ficou. E aí, recentemente, o Giancarlo Lucchetti, que é um dos coordenadores do departamento de pesquisa da AMI Brasil, ele me chamou e falou: Décio, o Júnior me falou desse trabalho teu e tal. Eu mostrei para ele, ele gostou. Aí ele fez um novo levantamento, atualizando as referências, e o Jorge Daher, que é da AMI Goiás, escreveu um artigo e nós mandamos. Nós mandamos primeiro para a revista mais importante, que é a Pineal Research, que é uma revista que só publica artigos de glândula pineal. Você vê a importância da pineal, é o único órgão no planeta que tem uma revista só para ele. E eles mandaram uma resposta negativa, a gente já esperava isso. Primeiro porque o artigo ficou com 11 páginas, quem publica sabe que é muita coisa, eles não gostam de artigo longo, que ocupa espaço. E segundo que falando sobre Chico Xavier, André Luiz, né? E aí ele mandou falando que não ia ser possível, que o artigo não tinha sido aceito, porque a revista só publicava ensaios e não publicava revisão. E aquele artigo foi considerado como uma revisão bibliográfica. E no final ele põe uma observação lá, o Refir, quem negou o artigo, dizendo por que a gente não mandava o artigo para a Neuroendocrinology. O Jean achou estranho aquilo, porque ele falou: normalmente eles fazem a recusa, explicam por quê e acabou, ponto final. Por que o cara colocou essa observação? Ele viu o nome do Refir, foi olhar na Neuroendocrinology, era o editor-chefe da Neuroendocrinology. Ou seja, ele pediu o artigo para ele. Nós mandamos e ele publicou as 11 páginas sem mudar uma vírgula. Isso para mim foi um marco, entendeu? Não só porque Chico Xavier e André Luiz foram para o Medline, eles entraram na Cielo, no banco de dados de pesquisa da medicina, mas também porque um grande pesquisador e um grande editor de uma revista de alto impacto chamou o artigo para ele, gostou. E o artigo tem sido referido por outros pesquisadores. Entende? Então isso para mim mostra claramente que está transformando, a coisa está acontecendo. E por incrível que pareça, a gente sofre mais preconceito aqui no Brasil do que fora. Né? O pessoal torce o nariz pra gente, até se fala dessas coisas aí, de espiritualidade. Qual é a sua linha de pesquisa? A saúde e espiritualidade, mas isso não é ciência. É assim que a gente ouve, ainda hoje a gente ouve isso aqui. Aí você chega e os caras te convidam para dar palestra no congresso lá em Londres, em Dublin, em Paris, porque lá os caras acham o máximo que você está pesquisando isso. Entende? Então, essa coisa é inevitável. E o preconceito, ele é sinônimo de ignorância. Né? E conforme a informação vem vindo, o preconceito evapora, desaparece. A gente não precisa nem lutar contra. É como a gente estava conversando agora sobre a luz e a escuridão, né? A escuridão não é alguma coisa, é a ausência da luz. Então, a ignorância, ela vai ser dissipada com o conhecimento. Não precisa nem lutar, eu não preciso brigar contra a ignorância. É só eu girar o conhecimento e ela desaparece. Perfeito. Bom, estamos no horário e o Dr. Décio finaliza as atividades aqui na sala de entrevista, agradecendo ao amigo mais um ano estando com a gente, e esse de forma inusitada, mas mesmo assim fez questão de estar aqui. Agradecemos muito, agradecemos a colaboração sua, Dr. Décio, em nosso evento no Cimesp, e esperamos que nos próximos anos, nas próximas atividades, estaremos sempre juntos e mais. Mas não tem mais Cimesp sem Dr. Décio, né? Vocês concordam?
A gente olha logo na grade e vê se ele está escalado. Ele sempre é o primeiro a ser escalado. Não tem mais, né, como não tê-lo, gente. E na sala de entrevistas também. Então, deixa eu aproveitar e esclarecer uma coisa, Clóvis. Perfeito. Nós temos 3 momentos aqui no evento, olhando para essa câmera, que tem outra câmera ali, né? Olhando para essa aqui. Temos 3 momentos aqui no evento que se chama sala de entrevistas. A gente tem a sala de entrevistas que acontece no Teatro Guararapes, o principal do evento, onde os palestrantes se reúnem para tirar dúvidas, responder perguntas da plateia. Temos uma sala de entrevistas / autógrafo que acontece aqui no foyer. E tem essa sala de entrevistas aqui na sala Recife. No próximo ano, nós vamos criar uma identidade diferente para essa sala, né? A gente estava falando com Cristiana, com o Hinaldo, porque nós estamos fazendo coisas parecidas, né? Mas precisamos ter uma identidade. Por que não uma sala de bate-papo? Quem está nos assistindo, manda sugestões para a gente, né, Clóvis? Venham participar, que há tempo. Manda sugestão para a gente. A entrada livre. Exatamente, gratuita, totalmente gratuita. E todos e todas estão convidados até 17 horas de hoje e amanhã, manhã e tarde também estaremos juntos. Pedir ao público que aqui se encontra e as pessoas que estão aí nos vendo, nos canais de comunicação, que venham prestigiar nosso trabalho. Porque é a oportunidade de interagirmos e de fazermos essa troca de conhecimentos. Exatamente. Então esse trabalho eu espero que se estenda e que agora de 1h30 da tarde teremos uma palestrante, a Djanane Mendonça, que vai nos falar sobre depressão. Então vai ser um trabalho espetacular que eu espero que todos vocês que estão aqui de 1h30 e todos vocês que estão nos canais de comunicação também que estejam conosco. Mas vamos deixar o Dr. Décio almoçar, né, Clóvis? A presença é maravilhosa. Dr. Décio, muito obrigada pela generosidade, pelo amor, pelo carinho. Tá bom? Deixa eu te dar umas 30 segundos para despedir da nossa audiência, né? Eu preciso agradecer, né? A gente recebe tanta energia positiva, né? Na verdade, eu me vejo assim meio como um espelho. Eu só vou refletindo o que eu estou vendo, né? E as pessoas se identificam comigo por causa disso. Então a gente está no mesmo barco, remando junto. E como eu digo, eu gosto muito da frase da doutora Marina, ela dizia assim: Jesus está no leme. Então se Jesus está no leme, o barco chega. Segura no barco, você não cair, porque balança, né? Então é isso, é o jeito da gente se segurar um no outro para não cair do barco, né? Muito obrigado pelo carinho. A gente volta já.